Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, o RIDcast, o nosso podcast sobre gestão. Eu me chamo Douglas e hoje eu convido a Railita para estar falando um pouquinho com a gente, né, sobre a gestão de estoque. Olá pessoal, meu nome é Railita, sou especialista de compras aqui na Rede Nova Drogarias e esse RIDcast, esse podcast, é uma preparação para o Conexão In, para a gente chegar lá preparado e arrasar. É, muito bacana, Railita. E pra gente já iniciar, né, a gente vai estar falando então um pouquinho sobre esse estoque, o porquê, né, da importância de todos os passos para ter essa gestão de estoque bem definida, né, e a gente entender dentro de uma oportunidade, como é o caso do Conexão In, que a gente havia mencionado, né, o porquê que isso vai fazer a diferença pro cliente final, né. Então, eu quero que você conte um pouquinho pra gente aqui das experiências que você já teve, né, o porquê, né, essa gestão de estoque inicial ela é de suma importância para uma farmácia, seja ela que já está em funcionamento, né? Porque a gente sabe que a gente pode atender ali lojas que já estão no mercado, como também aquelas lojas que estão iniciando a vida dela, né? É aqui com a gente, né? Na Rede Nova. Bom, Douglas, o estoque, não só o estoque inicial da farmácia, mas o estoque de uma farmácia, ele é muito importante, né? A gente precisa definir ele sempre de forma estratégica. E o estoque inicial, né, ele é a decisão mais estratégica que a gente precisa tomar, porque é ele que vai definir ali o nosso público, a nossa margem, né, de retorno financeiro desde o primeiro mês, ele que vai começar a construir ali a imagem da drogaria. Então, o estoque inicial, né, ou a partir da reinauguração de uma loja, né, quando entra aqui na Rede Nova que a gente recebe lojas já em atividade, a gente preza muito por esse passo. Esse né? momento, né, Isso, inicial. que é construir, junto com a drogaria, o melhor mix que ele precisa ter para atender a região dele. Então, a gente leva em consideração o mercado, né, que a gente utiliza aqui, as informações do IQVIA, do Bússola, para, de fato, entender o que mais gira ali na região daquela loja que está inaugurando, né, ou reinaugurando, para a gente conseguir atender aquele público ali. Então, às vezes, a farmácia ela é uma farmácia em bairro, ou é uma região central. Então, a gente precisa olhar para todos esses pontos, né, todos esses indicadores, para a gente conseguir sugerir e montar, né, um mix ideal ali para aquele momento. E pensando nisso, né, a gente sabe que a estrutura hoje, as cadeias, né, que a gente pode dizer a cadeia farmacêutica hoje, né, ela, para abastecer farmácias, a gente tem que entender que tem que passar por um processo, né. Hoje o mercado farmacêutico ele vem crescendo muito, tá, pessoal? Se a gente pegar 10 anos atrás, o que a gente está trabalhando hoje, a diversidade, né, do mix, né, é muito diferente. Tá envolvendo muita pesquisa também. Eu acho que isso é interessante até mesmo para aquelas lojas que já estão há algum tempo, né? Sempre pensar nessas novidades de mercado, como que pode estar atualizando. E a gente aqui, através das nossas as informações que a gente tem, né, a gente pode estar replicando também para vocês. Então, assim, é muito importante sempre quando você ouvir falar sobre a gestão de estoque, atualização de mercado, dar essa atenção, porque é isso que vai ser o diferencial para você, dono de farmácia, né? Ter um avanço, né? E sair à frente do seu concorrente, porque a gente sabe que o cliente ele vai em busca daquele produto que ele está almejando, né? E se a gente não tem, infelizmente, o cliente ele não vai esperar muito das vezes, né? Então a gente sabe que o cliente ele pode estar indo em busca desse produto em uma outra oportunidade de uma outra loja. Então, pensando nisso, Railita, como que a gente pode entender dessa cadeia de abastecimento desse mercado farmacêutico? O que a gente pode entender inicialmente para uma pessoa que não sabe do nada, né? Como que inicia-se o processo para um produto final para o cliente lá? Bom, para o produto chegar até a partilheira, né? Chegar até o cliente final, a gente precisa entender que ele vem de outro lugar, né? Então, a gente tem três elos principais, que é a indústria, que são os laboratórios, os fabricantes desses produtos. Então, é eles que detêm ali a condição comercial, eles que detêm, né, essa parte de direito do produto. Então, ele que desenvolve o produto, certo? As distribuidoras,
que é elas que fazem o medicamento chegar até na drogaria. Então, muitas das vezes, as distribuidoras, elas têm, né, um volume maior de compras, né, que elas compram da indústria e elas distribuem. Fazer o repasse, né? Exato. E a drogaria, né, a farmácia, é onde ela tá ali, né, na frente para entregar para o cliente. Então, a gente precisa entender da onde que vem esse produto, né, como que ele vai chegar para mim. Então, ele sai da indústria, passa pelas distribuidoras, né, até chegar na farmácia, que da farmácia a gente tem que, né, preparar isso. Então, por isso que a gente precisa estar bem abastecido, porque o cliente final, ele não tem acesso à indústria, ele não tem acesso à distribuidora, então ele tem acesso à drogaria. Sim. E a drogaria, então, ela precisa estar preparada para entregar para o cliente aquilo que ele está procurando, aquilo que ele precisa naquele momento. E esse relacionamento também, né, Railita, em relação com parceiros, distribuidores, tem que ser muito assim, frente a frente, tá, pessoal? A gente tem que ter esse relacionamento mesmo, de fato. Então, desde lá do bandeiramento, que é um processo inicial, né, que a gente coloca ali o seu CNPJ, o seu nome, né, dentro de uma bandeira, que é o caso aqui da Rede Nova, né, para essa indústria, né, esses distribuidores entender que fala assim, não, cara, a negociação que a rede tá tendo ali, para essa loja a gente vai conseguir disponibilizar, né? E a gente entende que dentro desses setores, né, Railita, a gente passa por algumas categorias, né? A gente não tem somente a parte de medicamento. Hoje a gente tem ali um universo bem amplo, aí em crescimento também, que são a área dos não medicamentos, né? Que a gente pode até falar um pouquinho sobre essas categorias, né? Dos produtos e a importância disso dentro da farmácia. Exato. A gente tem, né, hoje, grupos e subgrupos dentro dos produtos em si, né? Na classificação, né? Exato. Então, a gente tem os medicamentos de referência, que são os éticos, né? Tem os genéricos e tem os similares. E tem a parte de não medicamento, que é a parte de perfumaria. Então, a gente tem que estar preparado. O público de uma farmácia, querendo ou não, ele é o de medicamento. Ele vai buscar o medicamento. Só que hoje a gente não pode vincular a imagem mais de uma farmácia de somente doença, que estou doente, né? eu vou lá na farmácia, né? Estou com uma dor, mas assim, ao bem-estar, à saúde, à beleza. Então a gente precisa ter, né, ter todos esses universos, né? Claro, o foco principal, que é o medicamento, né? Mas a gente hoje, né, a gente tem um espaço muito grande na parte de perfumaria, na parte de higiene e beleza no mercado. Então a gente precisa também preparar. E aí vem o estudo inicial, né? Quando a loja entra aqui, a gente vai olhar para todos esses campos também. E essa preparação, Railita, eu acho que é muito bacana da gente entender também, porque o porte que a farmácia tem, né, ela vai condizer o que ela precisa ter dentro desses grandes grupos que a farmácia tem, porque a gente sabe que tem os dois principais grupos, né, que são os medicamentos e não medicamentos, mas se a gente olhar, né, ter um olhar ali para os não medicamentos, né, pode ser muito amplo. E se a gente vê que tem uma drogaria, né, com um porte maior, a estrutura, né, vai ser ali talvez uma possibilidade de criar um estoque maior. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, que eu acho que isso acaba que no início, se a gente erra na metragem que a gente tem ali, o porte que vai estar tendo essa influência para a gente aumentar o mix, né? Isso pode ser um fator decisório na tomada de decisão de um cliente final. Então, como que a gente pode entender, Railita, que esse porte, né, hoje pode influenciar de alguma forma para a escolha de um mix ideal, seja ali para uma farmácia que está iniciando, né, ou seja uma farmácia que já está ali em atividade aqui dentro do mercado? O porte da farmácia, ele influencia, né, diretamente, né, na profundidade e na variedade de mix, né? Uma farmácia de pequeno porte, ela não consegue atender tudo, né? Uma grande variedade de mix. Então, tem que pegar os principais ali, né? Exato, ela vai focar em produtos de alto giro, produtos ali de medicamentos de uso contínuo. E agora uma farmácia de médio porte e grande porte, ela já começa a olhar mais para variedade de mix, né? Consegue categorizar melhor, né, os universos da farmácia, né, de saúde e beleza, de bem-estar, enfim. E aqui a gente tem também, né, o pessoal que faz essa parte, que ajuda a criar os universos, a criar... Pra conversar entre eles ali, né? Exato, o PDV. Então, ensina, pega já o que a loja tem, né? Se é uma loja nova do zero, então a gente já sugere aonde colocar cada coisa. E se é uma loja nova, uma loja que já existe, a gente consegue ver o que a loja
tem onde que tá cada coisa e fala, olha, melhor você deixar isso perto disso e vai preparando, né, o PDV para gerar também atratividade, gerar compra de impulso, né, no cliente também. E acaba se a gente perceber, né, que se a gente tem uma oportunidade muito bacana de ampliar esse universo, um ponto essencial, pessoal, para quem está iniciando, são alguns documentos, né, que são necessários para a gente ter tanto a parte de bandeiramento bem definida ali, né, porque entra muito nessa questão. Para eu ter uma composição, um estoque bem assim gerido, né, eu preciso de ter as melhores oportunidades. Essas negociações devem ser feitas. A gente já tem um relacionamento aqui com a indústria que é bem de fácil acesso, porém o retorno depende muito do que a gente espera dele, né? Mas só para a gente contextualizar, para determinados produtos, que a Railita até mencionou, alguns medicamentos, eles precisam de alguma documentação necessária, que é a AF, né? Mas aqueles outros, né, que a gente sabe que são mais liberados, a gente consegue ter toda uma estrutura maior, né? A gente consegue fazer essa compra, a comercialização, mas é muito importante ter esses documentos, né? Tudo bem certinho ali, por quê? Porque sem esse relacionamento, né, do cliente, né? No caso, licenciado, com as indústrias, os nossos parceiros, né? A gente não vai conseguir ter ali um estoque mais amplo e a gente pode talvez perder a oportunidade, né, em relação ao mix ideal. E se a gente pensar nessa questão, né, de como a gente pode melhorar e tudo mais, a gente tem que entender qual que seria o equilíbrio perfeito em cima de uma compra, né? Se a gente pensar, se eu tô comprando bem, eu já tô ali tudo bem bandeirado, já tô com todas as documentações, o que significa encontrar esse equilíbrio perfeito em cima do nosso estoque, Railita? O equilíbrio perfeito é encontrar mesmo, né, o equilíbrio ali entre a compra suficiente para atender a demanda, né, sem exagerar. Sem gerar excesso, né, de mercadoria na prateleira, no estoque. Então, comprar sempre olhando o que vendeu é o ponto estratégico. Claro, uma farmácia que abriu hoje, ela não tem histórico, então ela vai ter que olhar para o histórico também, mas para o histórico do mercado. Porém, uma farmácia que já está ali em atividade, ela precisa sempre olhar o que ela vendeu no passado e ter isso como uma inspiração também, né? Pra ver o que ela vai comprar para os próximos dias seguintes. E hoje a gente tem compras aí, os medicamentos chegam muito rápidos, então a gente não precisa fazer estoque para 2 meses, para 3 meses. A logística melhorou muito, né? Exato. Então a gente consegue comprar para menos dias, mantendo ali, né, menos produto no estoque, mas sem deixar ruptura, né? Porque a ruptura também não é saudável para drogaria. Então a gente precisa entender esse equilíbrio. O que eu vou comprar até o próximo dia de eu comprar? E aquele produto que eu comprar, ele precisa chegar até a última unidade acabar, pra gente não ter, né, essa ruptura e conseguir atender todo mundo e o dinheiro não ficar parado no estoque, né? Ele tá sempre em movimento, em giro. E estoque parado é dinheiro parado, né, Railita? É o que a gente sempre comenta. A gestão, ela inicia desde quando você vai fazer uma cotação, né, dessa negociação, a compra de fato, né? E também depois na finalização, na venda daquele produto, pessoal. Porque se a gente pensa, eu tenho um estoque hoje altíssimo, isso não quer dizer que você está mais rico, né? Perante ali, você está ali com um volume alto de mercadoria que não necessariamente esteja saindo, né? Então, para a gente pensar nessa gestão, né, a gente tem que entender se os produtos que a gente está comprando, né, se a gente está recebendo esses produtos, são condizentes àquilo que a gente está de fato colocando naquele pedido. Porque acontece em muitos casos, né, de às vezes ali você faz um pedido, aí não faz essa conferência e acaba colocando mercadoria no seu estoque que você não fez esse pedido e acaba ficando esse estoque um pouco mais inflado, né? Ou em grande volume, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de dar a entrada na nota e de fato dar a entrada na nota e conferir se realmente aquilo que está chegando, que você está colocando para dentro, é o que você pediu. Porque muitas das vezes a gente recebe alguma mercadoria, às vezes em volumes maiores do que você precisa, e aí a gente precisa entender também se aquele produto não vai vencer na prateleira, quanto tempo que ele vai ficar na prateleira. Então, ter, né, esse hábito de conferir a nota, dar a entrada na nota e fazer as devoluções caso necessário,
Às vezes a gente... não vou fazer devolução, vai ficar aqui. Mas assim, você tem que prezar pelo seu negócio. Então você precisa entender, se eu ficar com esse produto aqui, até quando eu vou ficar com ele parado aqui? Será que ele não vai vencer? Será que eu não vou tomar prejuízo nisso? Então, né, entender os prazos que você tem para devolver e realizar as devoluções necessárias também, né? E acaba que se a gente pensar, né? Recebi esse produto, passou despercebido e deixei lá no meu estoque. A longo prazo, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que fazer uma precificação, talvez até perto ali do preço de custo daquela mercadoria para estar fazendo a evasão dessa mercadoria. E acaba que a gente vai sair num prejuízo e corre o risco daquela mercadoria ou perder por algum tipo de avaria ou até mesmo pelo vencimento. Então, é muito importante a gente ter esse controle, né? E outra conferência também que tem que fazer é se realmente a nota chegou no valor negociado, né? Importante. Porque se às vezes você negocia, né, a R$5, chega a 5,50, né? Claro que a gente tem que, né, avaliar, vem né? o imposto também. Mas a gente tem que ter essa conferência. Então, precisa conferir a nota. Não é chegar e colocar na prateleira depois da entrada na nota sem olhar o produto. Não, tem que olhar se realmente veio na fragrância certa, no sabor certo. Então, olhar realmente tudo pra você manter o seu estoque saudável, né? Porque na hora que você puxa lá um relatório, se tá uma bagunça, a gente não consegue ajudar muito, né? O que a gente vai sugerir? Contagem, fazer inventário do estoque. E então, requer recurso também, né, Aurelito? Porque se a gente pensar hoje em contagem de estoque, você vai ter que despender ou de tempo ou de algum recurso financeiro, né? Sim. Então, assim, manter, né, sempre alinhado, fazendo os inventários periodicamente, né? A gente indica fazer assim, no mínimo de 3 em 3 meses, para manter mesmo a saúde, né, do estoque. É muito importante, né? Não só para compra, né? Mas principalmente para compra, porque a gente vai olhar de fato se aquilo tem ou não. Então, né, a gente utiliza muito essa parte do estoque online, né? O estoque do sistema para fazer as reposições. E desonerar tempo também, né? Porque às vezes você vai olhar lá no sistema, mas isso aqui tá errado. Aí eu volto lá, olho no estoque físico. Então, tipo assim, você perde tempo. Então, o estoque, sem dúvida nenhuma, essa contagem de estoque, conferência de nota na entrada, é muito importante. E até pensando nas estratégias de precificação, se a gente pensa, se eu tenho mercadoria ali na minha loja, né? Que eu preciso precificar, se a gente colocar muitos produtos, né? Essa precificação, ela tem que ser de forma assertiva, né? Porque, coloquei um produto, coloquei talvez um preço mais alto, não tá saindo. Então, tudo isso na gestão do estoque é importante, pessoal. Porque se a gente pensar, né? Que eu coloquei essa mercadoria, a gente tem que pensar o prazo mínimo que aquele produto ele tem a vida útil no seu estoque, né? Então, a gente tem que pensar, mas e a precificação, né? Como que eu tenho que fazer isso? Hoje, muita gente trabalha, né, com as ferramentas que a gente tem aqui hoje de fidelização, que a gente carinhosamente chama, né, que são a parte de desconto, né, Aurelito? Como que a gente pode introduzir um pouquinho essa parte de compra e preço, né, essa precificação inteligente? Bom, aqui hoje na rede a gente tem, né, um especialista de precificação, né, de fidelização, que ele ajuda, ele estrutura, né? Então, ele consegue mapear e colocar a parte de... Conversa muito, né? Então, o que você deve dar mais desconto, o que você não deve dar tanto desconto. Então, a gente tem essa ferramenta aqui que ajuda o licenciado, né? Que é o Arthur. Então... É muito bacana, porque eu acho que, Aurelita, se a gente pensar que o estoque... ele vai ter que, ele vai ter que sair de alguma forma, né? E a gente tem que pensar estrategicamente em como esse mercado vê esse produto, porque a gente, não é só na negociação de compra que a gente tem que pensar, pessoal. A gente tem que pensar no que o preço final para o cliente, né, vai surgir de efeito. Então, as ferramentas que hoje a gente tem aqui, né, que é essa padronização de desconto, ele é de suma importância também para você que está iniciando aqui com a gente na rede, para a gente entender como que a gente vai ter esse estoque de forma bem completa e como que a gente vai tirar esse produto, tá? E pensando nisso, né, como que a gente vai ter essa reposição, a rotina de compra, acho que a Railita, ela tem, assim, alguns insights bem bacanas pra gente tentar ajudar vocês na parte de ruptura desse estoque, né, e como que isso pode afetar a farmácia de algum modo, né, como que essa ruptura, se a gente vê que, fiz uma precificação ok,
conseguir definir ali meu preço, né? Tá bem condizente ao mercado, à minha concorrência. O que isso pode influenciar se a gente começar a ter um nível de ruptura muito alto? Hoje a gente tem o TED Pharma, que eu acho que você pode até comentar um pouquinho, Raelita, sobre como você tem uma visão das rupturas, tendo uma visão no TED, claro, né? Para aquelas lojas que não possuem o TED, como que elas podem se preparar também, tá? Bom, o que é a ruptura, né? A ruptura, ela nada mais é o produto que você já teve cadastrado, você já vendeu aquele produto e ele acabou e você não repôs. Então, aquele produto, ele está em ruptura. Então, ele saiu porque ele estava com bom preço, mas na hora de fazer a reposição daquele produto, você não fez e às vezes você não enxergou esse produto para comprar. Então, tá aí mais uma vez a gestão de estoque. Por que ele não apareceu? Talvez não deu no dia a dia ali, né? Então a gente tem, né, uma ferramenta do TED, o TED, né, que é uma ferramenta nossa aqui, ele tem, né, um relatório que mostra pra gente o que foi vendido, há quanto tempo aquele produto acabou e o quanto ele foi vender, quanto vendeu daquele produto e não repôs. Então você consegue ver, né, em vários períodos de 1 mês, 2 meses, 1 mês, 3 meses e 6 meses. 6 meses, né? Então a gente utiliza muito essa ferramenta para olhar para a ruptura e ele separa ainda se o produto tem um curva A, B, C. Então a gente olha para esse relatório para saber se realmente a gente vai repor aquele produto ou não. Claro, genérico e similar, às vezes trocou a molécula, então vale, né, uma análise. Uma atenção mais redobrada, maior, né? O ético, muitas das vezes, tem algumas encomendas, então, né, a gente não vai pegar o relatório, compra tudo isso aqui que está em ruptura. Não, a gente vai olhar para isso, o que realmente é ruptura na sua loja. E tem muitas coisas de perfumaria também, que às vezes você não quer trabalhar mais com aquela linha, né, você fez uma ação para vender aquele produto e não vai repor, então ele cai lá em ruptura. Então, a gente pega esse relatório e analisa ele, né? Claro, junto com a loja, né? Pra ver se realmente aquilo é uma ruptura ou não. E se for uma ruptura, a gente precisa entender por que aquilo ali caiu em ruptura e o que a gente vai fazer da agora pra frente pra gente não deixar mais esses produtos virar uma ruptura. Principalmente aqueles produtos de curva A, né, Raelita? Acho que são aqueles produtos essenciais. E a grande maioria das vezes, esses produtos de curva A, né, se a gente não dá uma atenção maior para eles, imagina, se eu tenho um produto de curva A que tá 3 meses sem fazer a reposição dele. Ele já entrou em ruptura, já tá mais de 90 dias ali, né, sem uma venda por falta de talvez no dia a dia, não conseguiu anotar, porque tem muita gente ainda que tem a tradição, né, de anotar num caderninho, num papelzinho. Eu sei que é um pouco arriscado isso também, pessoal. Acho que, assim, para uma gestão de estoque acontecer, a gente tem que ter tudo muito bem alinhado. A gente precisa saber o que está acontecendo na loja, quais que são as faltas que estão tendo, né? Então, o relatório do TED Pharma, ele já vai te dar muito simplificado como que você está tendo isso. E hoje a gente tem aqui, né, com a Raelita também, a gente consegue montar um calendário de compra. O que seria isso, né? Levando em consideração o que a gente tem de venda ali e o que a gente está tendo ali de compra com os nossos parceiros, como que a gente poderia estruturar para a gente nunca ter esse nível de ruptura, né, com saldo negativo, né, Raelita? Exato, para evitar ruptura e, entre outros, né, construir rotina mesmo de um comprador, a gente utiliza um calendário de compras, né? O que é um calendário de compras? Ele nada mais é que é uma rotina de compra estruturada. Então a gente pega o que você vendeu, né? Olha para o histórico, então a gente, né, sempre compra, tá olhando no passado, olhando para o histórico, e a gente divide ali. Os medicamentos éticos, a gente vai comprar de quanto em quanto tempo, para quantos dias. Isso a gente parametriza dentro do sistema, joga isso para dentro do sistema, para ele ser um apoio para você também, porque muitas vezes a gente define lá, então eu vou comprar todos os dias, vou fazer demanda para 5 dias, 7 dias, 10 dias. Como é que eu vou saber esse cálculo? Então, o sistema, a gente conta, né, com o apoio do sistema de vendas, né, para dar esse número e direcionamento também, né? Esse produto que a gente precisa repor. E aí, a gente constrói a rotina, né? O dia que vai pedir genérico e similar, de ético, algumas OLs também, grupos de compras exclusivos, né? Eu compro fralda só de X fornecedor. A gente inclui isso também dentro desse calendário para construir essa rotina, parametrizar dentro do sistema amanhã ou depois. O comprador não tá mais na farmácia, tá de férias, por algum motivo, fica muito mais fácil delegar esse processo estruturado, né? Então, essa parte de calendário, eu costumo dizer que ela tem alguns pré-requisitos, né? Que
O estoque precisa estar alinhado, porque é nele que a gente vai confiar, né? Então, classificação estoque, também, exato, né? A parte de cadastro, de classificação, de o que é genérico, realmente ele é um genérico, o que é ético, ele é um ético. Então, essa parte do inventário e a parte de cadastro, ele, para funcionar, né, fluir, rodar, né? Um calendário, ele precisa estar bem alinhado e principalmente conhecer o sistema de vendas, né, conhecer os relatórios que o seu sistema te dá, né? Mas, né, Relita, eu não conheço. Nada impede a gente marcar uma reunião com o sistema e entender, né, o que ele tem pra gente, como que a gente vai se adaptar a isso. Tá. E pra gente já quase encerrando aqui, né, Relita, o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho da experiência, né, e qual que é o maior erro que um novo dono de farmácia, ele pode cometer com esse estoque inicial. Então, pensando, tô entrando pela rede, vou abrir uma loja, o que seria um ponto-chave para ele estar atento, para a gente conseguir ter essa experiência que seja positiva e que ele não se frustre lá na frente, né, a longo prazo? Bom, eu acho que um dos maiores erros que um dono de farmácia, um comprador pode tomar é achar que comprar muito é um sinônimo de estar preparado. Sim, né? sim. Ele precisa comprar bem e ter um estoque saudável, né? Um mix ideal. Então, eu acho que é um dos maiores erros. Às vezes eu compro, vou enchendo meu estoque tá cheio, eu não tenho dinheiro mais para comprar, mas o estoque tá todo parado. Então, acho que é um dos sinônimos, né? Dos pontos, né? Dos pontos, né? Dos erros, assim, que alguns donos de farmácias cometem no começo, né? E também a falta do produto. Então, às vezes, ele compra, né, vendeu e ele não repôs. Então, não conseguir enxergar isso também é um dos erros. E eu acho que se preparar é justamente isso, né? Olhar pro que vendeu, olhar pro sistema, entender como que você vai fazer essa compra dentro do sistema, como que ele pode te apoiar, criar uma rotina de compras e, tipo assim, se eu definir que hoje eu vou comprar ético, não sair dessa rotina. Eu acredito que a gente já dá claro, ter documentação, ter tudo o que a gente já falou antes. A gente vai estar muito à frente de muita loja. E é o que assim, toda farmácia tem que entender, né? O pontapé inicial é o que vai dizer a efetividade no final ali do seu empreendimento, né? A gente costuma falar que a gente está lidando com sonhos e a gente tem que acreditar que tudo que a gente está colocando ali na farmácia vai sair de alguma forma, né? Porque a gente tem que levar o bem-estar para aquele cliente final, a gente tem que levar saúde, a gente tem que levar beleza e tudo isso está dentro do nosso estoque. Tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre tudo isso que a gente comentou aqui, tanto eu como a Relita, a gente está à disposição para trocar uma ideia com vocês de forma individualizada, né? Mas, se atentem, o nosso evento está chegando aí, o Conexão In, então alguns dias desse grande evento, a gente está preparando tudo com muito carinho e acredito que vai ser, assim, um marco divisor na sua vida aí para a farmácia. E para isso, a gente precisa ter esse estoque bem gerido e com todas essas nossas dicas que a gente deu. E se preparar para estar lá também, né? Sim. Se preparar, levando, né, às vezes já um pré-pedido montado para chegar lá e negociar. Então, entender o que mais tem giro na sua farmácia. Já saber criar sua rotina. Vou chegar lá, vou em tal lugar, esses daqui eu não posso deixar de ir, né? Então, chegar lá já pronto para aquilo, para fazer o negócio. Sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo hoje sobre essa reflexão sobre estoque e gestão de estoque, né? E a gente espera que vocês resignifiquem seu negócio, renove e faça bons negócios com a mentalidade aberta e prósperas. Bom, meu muito obrigado e até a próxima.